Agora, sem delongas, vamos para o nosso Dr. Carlos Durgante. Vamos lá, Dr. Carlos, 30 minutos. E o tema dele é Conectando Ciência e Espiritualidade na promoção de um envelhecimento com qualidade de vida. Bom, boa noite aos valentes que ainda estão na sala. Tem bastante cadeira vazia. Os desencarnados vão ficar muito bem acomodados, mas os que estão aqui, vamos fazer uma pequena viagem breve, rápida, na etapa final da existência física, nessa sentinela avançada da existência. Começamos com o poente, começamos com o alvorecer, estamos no poente do dia. Esses foram os temas do dia de hoje, focando temáticas do nascimento, da preparação do espírito, e agora chegamos na velhice. Essa imagem que eu trago para vocês, ela é muito representativa. Nós vemos dois planos. O plano mais colorido é a nossa existência física, e lá ao fundo a gente enxerga uma área mais azul, representando o plano da espiritualidade. Vamos então entender assim. Vocês estão vendo que na fronteira entre essas duas dimensões, vocês encontram uma árvore, bela, dourada, representando a velhice. Na natureza, existe uma comparação das árvores com a velhice. Quem sabe a gente consegue também colocar a velhice na mesma importância que a árvore antiga, velha, longeva, tem para a natureza. Então aqui está ela, linda na fronteira dos dois planos, da sua importância. Vamos falar desta conexão entre esses dois saberes, científico e espiritual, para promover saúde e envelhecimento saudável. Bom, dentro do nível físico, nós temos várias dessas etapas aqui vistas, nessas imagens, cada vez mais frequentes, cada vez mais comuns no nosso meio, vivermos todas as etapas da existência física. Cada vez mais comum, né? Nós temos imagens de várias gerações convivendo, são de famílias longevas. Nós temos aqui essa imagem. Mas nós sabemos, agora, essa imagem mostra a dimensão espiritual. Nós sabemos que a existência física não termina apenas com a morte do corpo, né? Esta imagem, ela mostra também, o entendimento é esse. As etapas se iniciam do mesmo modo, só que nós, no entendimento reencarnacionista, sabemos que lá se continua. Para que esse ciclo de erraticidade se forme novamente e se reinicie aqui. Então, a importância da vivência da última fase do ciclo físico, vocês vão ver como deve ter um significado para cada um e a importância cada vez maior na nossa existência. A pergunta que fazemos é a seguinte: que conexões devem ser realizadas? Que conexões são necessárias para que esses ciclos se concretizem com qualidade e dignidade de vida? Nós precisamos fazer inúmeras conexões para que envelheçamos bem, com saúde física, mental e espiritual. São as conexões da ciência com a espiritualidade, que vão abarcar as demandas das dimensões do ser. Todas as dimensões. Do corpo, através de todos os recursos tecnológicos da medicina regenerativa, dos avanços das cirurgias minimamente invasivas, dos medicamentos mais modernos, estamos prolongando a vida física. Através da dimensão psicológica, né, a dimensão dos nossos sentimentos, dos avanços também nessa área, das diversas terapias comportamentais, dos recursos medicamentosos, estão se abarcando as necessidades emocionais e psíquicas dos idosos. A dimensão social, cada vez mais importante, a dimensão das relações, dos vínculos sociais,
das redes sociais, especialmente de amizade, estão aí proporcionando também saúde para essa dimensão. E, enfim, a dimensão espiritual, as demandas espirituais, especificamente aqui no nosso evento, o quanto a terapia complementar espírita, ao invés de passes da água fluidificada, das terapias desobsessivas, do estudo da doutrina, na renovação moral de cada um, trará saúde em todas essas dimensões. Bom, a atenção a estas demandas, as demandas de todas estas dimensões humanas, elas serão determinantes para o quê? Para que possamos comemorar os 100 anos de idade. A doutora Ana Catarina trouxe estatísticas que a nossa expectativa de vida é extremamente alta, cada vez mais alta. 74 anos em média no Brasil, no Rio Grande do Sul, num bairro classe A ou B de Porto Alegre, a expectativa média de vida de uma menina é 83 anos. Se hoje nasce uma gauchinha lá em Porto Alegre, no bairro A, no bairro classe A ou classe B, ela tem uma expectativa de viver 83 anos, uma expectativa de países desenvolvidos. Então, nós temos, possivelmente alcançaremos 100 anos de idade. Bom, como esta velha árvore, grisalha, como são os centenários, esses aqui já completaram. Que são fotos de centenários. Vejam como eles são. Eles estão bem, não estão? Eles passam para mim, acredito que passam para vocês, saúde integral. Felizmente, nenhum deles está esticado, com métodos anti-envelhecimento, que apenas mascaram, modificando a estrutura externa. Todos estão adequados aos seus 100 anos de idade. Certamente, as demandas físicas, emocionais, sociais e espirituais deles foram abarcadas. Ou a necessidade que eles têm está sendo alcançada. Porque saúde não é apenas cuidar do colesterol, da pressão e do peso. Bom, nós vamos ver nessa minha exposição breve muitas árvores com esse significado. A gente pergunta e se pergunta, o que é necessário para o meu envelhecimento ser bem-sucedido? Preciso nascer num país nórdico, rico? Preciso ter tido fama, uma bela voz, um lindo corpo, dinheiro, intelectualidade alta? Preciso isso necessariamente para ter um envelhecimento bem-sucedido? Esses autores franceses, Allard e Thibert Daguet, dizem o seguinte: mesmo sem grandes ou espetaculares conquistas, talvez a gente pense que precise ter tudo isso antes, mas com saúde e independência funcional, independência funcional, extremamente importantes, e um ajustamento psicológico e espiritual frente às mudanças e transformações dessa fase da vida, a velhice pode ser saboreada como um investimento bem-sucedido, como um empreendimento bem-sucedido, como tudo na nossa vida buscamos que seja bem-sucedido. O planejamento da nossa velhice tem que ser visto assim. Precisamos um ajuste psicológico das nossas emoções, das nossas demandas emocionais e espirituais são as mais importantes e determinantes para o nosso bem-estar e qualidade de vida na velhice. Muito mais que uma saúde física, muito mais do que qualquer outro, principalmente estas dimensões, espiritual e psicológica. Lá no Sul nós temos uma autora gaúcha, a Luft, escritora, também já é da terceira idade. Ela pergunta em um dos seus livros e faz a seguinte indagação: que tom queremos dar à nossa velhice? Que tom queremos dar? Ela não coloca o que os outros vão fazer para a minha velhice ser bem-sucedida. Nós construímos. A velhice de cada um é uma construção individual, muito mais que coletiva. Podemos optar pelo tom da lamentação ou da vitimização. Como esta imagem, sem luz, sem brilho, sem cor, sombria. Muitos idosos percorrem um longo período da existência da velhice
2 décadas em média, se lamentando, culpando a sociedade, o plano de saúde, a previdência, o governo, a nora, os filhos, a cônjuge e o cônjuge, pela sua infelicidade. Transferimos, é mais fácil, é mais cômodo. Porque é mais difícil optarmos por talvez esta paisagem. É mais difícil que o tom que estejamos querendo dar à nossa velhice seja de celebrar. Celebração. É procurar exatamente no que de bom temos nesta fase tão importante da nossa existência. Somos nós os construtores. A nossa autora, nesta linda imagem desta árvore, ela coloca exatamente isso, que muitas vezes somos nós próprios idosos que chegamos a concluir que a velhice vai enferrujar nossa alma. E a gente vai muitas vezes achar que o corpo, ao se modificar, vai enferrujar a alma. É uma postura que muitas vezes os idosos se colocam, achando que a velhice não significa, passa a significar o esgotamento de uma fonte que antes era uma fonte bela e hoje adormeceu. Era produtiva e hoje não produz mais. Que era forte, era intensa, que hoje é frágil e dependente. E na imensa maioria das vezes, é uma postura do próprio idoso. Mas a velhice é vida em si própria. Ela é vida em espécie e valores próprios. E o modo como vai se sentir essa velhice, é claro que vai depender de cada um que a está construindo. Porque senão realmente a nossa postura vai ser de ser vítima e de lamentar. Esse autor, filósofo cubano, Mirey Lopes, coloca que existem muitas coisas boas a fazer nesse período da vida. Inclusive, a velhice poderá ser o melhor, como diz aqui, época da vida para o quê? Para se observar, meditar, contemplar. Devemos aproveitar isso, esse período, essa oportunidade, para nos darmos conta de como vivem as pessoas que mais amamos. Expandir esse aprendizado, essa experiência que vem com a velhice. Porque senão, se ela fica só para nós, a gente não observa isso, é inútil tentarmos ajudar os outros com a nossa vivência. Certamente sabemos que a velhice é apenas mais uma fase, ela é mais um ciclo. Ela é um tempo para que a gente possa encerrar esses ciclos. Que a gente comece a rever valores que eram da outra fase, que devem findar, e nesta fase nova de vida, outros valores. Se essa compreensão de que a necessidade daqueles ciclos serem encerrados, novos serem recomeçados, essa compreensão, a velhice então, à luz desse entendimento, vai acontecer serena e sabiamente. E o envelhecimento poderá ser um período de vida muito generoso. Quando a gente coloca essa questão de um período de vida generoso, acredita-se que seja uma fase satisfatória e boa de viver. E poderá, sim, e cada vez mais, a gente está vendo que é uma construção individual. Tomara que cada um da plateia que já vivencia a velhice, que convive com pessoas que a vivenciam, o que a vislumbra já de próximo, procure exatamente isso, essa construção interior. Que essas imagens que representam externamente a modificação física, fisiológica, normal, inevitável deste corpo, que degenera com o passar dos anos, que se modifica, mas que internamente o reflexo seja de alegria, de felicidade, e que realmente possa haver generosidade nesse período de vida. Porque, como diz aqui, a alma só envelhece se nós permitirmos. A velhice, veja que interessante, a velhice põe à prova o antigo paradigma biomédico, onde o corpo físico era visto como uma máquina, em que especialistas se encarregavam apenas de tratar as partes defeituosas. A velhice vai nos trazer para nós, profissionais da área da saúde, uma demanda imensa, uma necessidade de humanizarmos essa fase da vida. Bom, é um caminho, é uma construção, nesse simbolismo. Velhice, construção interior, caminho.
Lá no fundo, algo belo nos espera. As demandas da alma são então fundamentais para a construção de um envelhecimento com qualidade de vida. Não temos dúvida que as demandas da alma. E a pergunta é, quem as abarca? Quem as compreende? Quem as abarca? A dimensão espiritual do ser humano, a nossa dimensão. Essa dimensão mais importante do ser de cada um de nós, que aumenta de importância com o envelhecimento, quem as abarca, quem as compreende, é a dimensão espiritual. A espiritualidade, ela pode ser compreendida como uma dimensão humana, que vai trazer sentido à vida. Ela vai impulsionar a busca por seu significado, além do perceptível, formando uma conexão com algo maior. E nós podemos vivenciá-la através do nosso credo, da nossa crença. Agora, se a espiritualidade que temos, se essa conexão com algo maior a nós, além do nosso perceptível, que nos é capaz de proporcionar sentidos, significados da existência. Se ela responder às demandas da nossa alma, ela realmente poderá proporcionar esse propósito de vida, significados e propósitos de vida. Ela poderá nos confortar, nos aliviar a ansiedade, os temores, os medos. Ela poderá dar segurança emocional e espiritual para as pessoas que compartilham seus significados e vão auxiliar exatamente, especificamente, as doenças físicas, as limitações, as dificuldades do enfrentamento e os enfrentamentos próprios dessa etapa da vida, onde adoeceremos mais, teremos mais limitações, precisaremos de uma rede social de apoio ainda maior. A crença, se ela nos trouxer significados e propósitos, ela vai preencher ou vai evitar que vazios existenciais ocorram. Bom, especificamente, a doutrina espírita, através de seus principais fundamentos, vai ajudar muito ao enfrentamento das vicissitudes e fazer a velhice ser realmente um período de vida generoso. Principalmente através do entendimento que temos várias existências, que a nossa alma é imortal, que reencarnamos, e uma lei básica que explica muitos dos nossos sofrimentos, a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio. Especificamente, a lei de causa e efeito, apenas reforçando aquilo que muitos de nós já sabemos, a lei de causa e efeito nos esclarece que tudo que realizamos na vida, seja em palavras, em atitudes e em pensamentos, tudo que pensamos também tem efeitos, gera efeitos correspondentes. Se a nossa ação é positiva, o efeito produzido é do mesmo teor, bom ou mal. Ações negativas refletem, né, danos, ações positivas nos acolhem, nos engrandecem. A reencarnação vem também reforçar esse entendimento. A reencarnação está estritamente relacionada com a lei de causa e efeito. Somos hoje o resultado do que fizemos ontem, seremos amanhã o produto do nosso esforço atual. Nós somos os construtores desse destino, da felicidade ou não na nossa velhice, do bem-estar ou não na nossa velhice. Lá no passado não tínhamos o conhecimento, a doutrina espírita não tinha tantos livros. Hoje temos todas essas informações pelas palestras, pelos filmes, pelas novelas, esses eventos como esse, pela literatura vasta, nós entendemos. O nosso compromisso é infinitamente maior hoje. Leon Denis nos dizia que deveríamos nos esforçar para sermos um exemplo para os outros nas atitudes perante os desafios evolutivos do espírito. Pelo modo voluntário e corajoso, porque enfrentamos um desses desafios evolutivos do espírito de cada um de nós hoje, nesse período de transição do nosso planeta, é a vivência da velhice. A doutora Ana Cristina mostrou que vamos provavelmente envelhecer na maciça maioria. Nossa expectativa da vida é cada vez maior. Vamos vivenciar a velhice pela primeira vez nessa existência. Então vamos aproveitar essa oportunidade, porque o plano espiritual está nos dando a oportunidade pela primeira vez. E ele vai nos cobrar, se nós não fizermos, que nós optarmos pelo tom da lamentação, da vitimização e não da celebração. Se nós optarmos por esse tom, vamos ser convidados de novo a vivenciá-la. Leon Denis, seguindo, coloca o seguinte, afirma-nos e faz uma pergunta. Diz ele, que nenhuma fase da vida humana é inteiramente deserdada dos dons da natureza e muito menos das bênçãos de Deus. Todas as fases da vida humana são importantes. Em nenhuma delas ele diz que
como era menos importante. E ele coloca: porque o derradeiro quartel da existência, aquele que precede imediatamente a coroação do destino. Quem lê o livro, já leu o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, o Destino da Dor, ele coloca o problema do ser e do destino. O destino é nós vivermos inúmeras existências, reencarnarmos inúmeras vezes e aprendermos a evolução moral do nosso espírito. Este é o nosso destino. A coroação desse destino terá que passar pela velhice. Então, será que esta coroação do destino seria mais triste que os outros? Já dizia ele, ao contrário, responde ele, a velhice é bela, é grande, é santa. Tanto é verdade que a velhice assemelha-se à vigília prolongada, a vigília da eternidade, como uma espécie de sentinela avançada na extrema fronteira da nossa existência. Como essas belas árvores que vocês viram durante vários slides. Reforço, estamos vivendo a nossa mais importante e desafiadora reencarnação. E possivelmente a primeira vivência da velhice nas inúmeras encarnações pelas quais passamos. Por que isso? Por que esse plus? Por que esse tempo a mais? Por que essa experiência? Mais uma chance da reforma íntima. Bom, se esta compreensão, à luz da doutrina espírita, à luz da pluralidade das existências da alma, se nós entendermos a velhice a esta luz, ela poderá contribuir decisivamente, gente, decisivamente, para que esse espírito encarnado ore em cada um de nós, como alma, permaneça lúcido, ativo, entusiasmado com os propósitos que esta fase da vida requer, todos os propósitos, dos mais difíceis aos mais brandos e leves. Bom, estamos sendo convocados e convidados amorosamente, para exercitar nos valores imortais do Espírito. Que valores são esses? Essa linda imagem, a velhice esteja nesse alto, iluminado, bela. Estamos sendo convidados a exercitar a benevolência, a aceitação, né? A briga com a nora, o reajuste com os parentes, os desafetos, a tolerância, a paciência, o desapego, a caridade, a fé, a gratidão, a bondade e um dos mais importantes e mais difíceis, o perdão. Estamos sendo convocados, convidados para viver mais tempo, porque nós precisamos exercitar isso. Possivelmente não fizemos até então. Se há um lugar mais lindo que esse, não sei se há. Bom, a vivência da velhice nos propicia mais uma chance para um olhar interno. Um olhar para o todo da existência. É um estágio indispensável à completude da vida. O sim à vida. A vida não é apenas uma parte gostosa, boa, em que eu sou bonito, belo, respeitado, tenho poder. Depois que eu for perdendo isso, esses valores vão perdendo seu significado, a vida também entra num vazio imenso de existência, absolutamente. A importância, importantíssima vivência da completude. Como eu disse para vocês lá no início, na natureza, as árvores têm um significado muito grande. Eu vou encerrar com um poema de Olavo Bilac, uma musiquinha de fundo que eu sempre gosto de colocar, para vocês verem como ele coloca o que são as árvores na natureza. Quem sabe a nossa velhice também se assemelha assim. Olavo Bilac. Velhas árvores. Olha estas velhas árvores mais belas do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade, envelhecemos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros os ramos,
dando sombra e consolo aos que padecem. Quem sabe a velhice realmente seja como estas figuras aqui, velhas árvores, grandes árvores, fazendo muita coisa que hoje a velhice permite, vivendo nas redes sociais, animando baladas noturnas, se tatuando com 80 anos de idade, dançando, voltando a fazer coisas que não faziam, enfrentando a velhice, as limitações que a velhice traz muitas vezes através das doenças com dignidade, mantendo-se ativo, sendo solidário, interagindo cada vez mais uns com os outros. Por que não, né? Se tem condições de dirigir, capacidade, por que não nessa idade? Conviver com alegria, cada vez mais fazendo os esportes, fazendo coisas até que a medicina se preocupa e talvez eu queira até contraindicar, como essa aqui, fazendo cambalhota, se ela tem força, vigor, ela pode fazer, ou como essa, se atrevendo até a andar de patins. Bom, como o próprio nosso exemplo, Chico Xavier, psicografando aos 90 anos, ou como nossas septuagenárias, doutora Marlene, doutora Irvênia, atuantes e ativas nessa etapa da vida. Isso é tão verdade que eu digo a vocês por essas imagens. No ano passado, no Rio Grande do Sul, foi publicado um artigo dizendo que lá os idosos gaúchos são otimistas na sua maioria. Foram 7 mil idosos que responderam. Veem sua saúde como ótima ou boa, dormem e se locomovem bem. Assistem em média até 3 horas de TV por dia e passa 1 hora lendo o jornal. A grande maioria se sustenta, mora na zona urbana, procura votar nas eleições e dá uma importância fundamental ao seu credo. Por quê? Porque a velhice pode ser, sim, para eles um período de vida gigante. Eu espero que essa imagem seja mais uma imagem simbólica e representativa para nós. Navegar é preciso. Navegar nesse mar lindo e que envelhecer seja isso, como velejar. Você não pode parar o vento, mas pode direcionar a vela para que o vento lhe seja favorável. É inevitável, cada vez mais importante e necessário a vivência da velhice, que a gente possa viver dessa forma. Um desses ventos favoráveis são os livros. No passado lançamos somente um livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, que faz essa conexão. Estamos aqui no Medinesp lançando o volume 2, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Faz novamente essa conexão da ciência com a espiritualidade para promover a saúde. De minha autoria, Fé na Ciência, Planejando o Futuro e Velhice Culpado Inocente. Todos abordam a qualidade de vida, o planejamento para envelhecermos com saúde. É isso, amigos. Muito obrigado e que a gente realmente aproveite essa grande oportunidade da espiritualidade maior, da vivência da velhice. Obrigado.